Sábado tem clássico Grenal de número 445 na Arena do Grêmio. A primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho. E nesse vídeo a gente vai explicar por onde vai passar uma possível vitória do Inter, agora aqui na dupla. Muito bem, gente. Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no dupla e explicar junto com o Matheus Dávila por onde vai passar a vitória do Inter no Clássico Grenal de número 445 na Arena. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, Matheus, é a mobilização. A gente está vendo uma importância sendo dada, uma operação sendo feita para esse Clássico Grenal por parte do Inter, que ela é diferente. O Inter está tratando um Clássico Grenal de final do Gauchão como os jogos da vida. Mobilização fora de campo, mas mobilização dentro de campo também, para recuperar jogadores, para trazer atletas que estavam no DM com uma urgência importante. A gente sabe como o Roger entende esse ambiente e acho que por esse ambiente de mobilização e de entendimento do tamanho desse Grenal, o Inter vai conseguir uma vitória que vai passar por esse aspecto do ambiente e da mobilização que foi feita, Matheus. É que tem uma questão de ambiente que precisa ser colocada no cálculo, né, TJ, especificamente para o Grenal 445, que é o ambiente Arena, que também está mobilizado, que também, né, jogará contra o Internacional, um estádio cheio, 50 mil pessoas, aquela história toda. Só que para mim o que pesa a favor do time do Inter e contra o time do Grêmio, dentro desse contexto que a gente está vendo aí nos últimos dias, é que o time do Inter ele é mais testado que o time do Grêmio. Não em decisão, não estou falando de final de campeonato gaúcho, mas eu estou falando de testes contra grandes adversários. O Inter, com este mesmo time, com pequenas variações, jogou um campeonato brasileiro ano passado. E foi muito bem dentro desse campeonato brasileiro. O Grêmio, que tem uma montagem de time interessante e mostra um potencial se o time for melhor ajustado, não foi testado. O grande teste que o Grêmio fez na temporada foi o Inter. O Juventude, mas vamos falar de grande teste, foi o Inter. E aqui eu tenho uma notícia. Não foi bom pro Grêmio. O primeiro Grenal da temporada, onde o Grêmio tinha 7 modificações em relação ao jogo desse sábado, o Grêmio jogou mal no comparativo com o próprio Internacional dentro da sua casa. E pra mim essa é a perspectiva. O Inter tem jogadores mais talhados e nos enfrentamentos individuais ou no famoso mano a mano, a vantagem é colorada nesse momento, TJ. A gente tem que falar de jogadores, né, Matheus? E aí, quando a gente fala de jogadores, a gente fez agora um mano a mano aqui, que o Inter venceu, foi 6-4 pro Inter no nosso mano a mano, teve um empate ali de Bruno Henrique e de Vilhaçante. Mas se a gente pegar o mano a mano, o Inter venceu. Tem mais jogadores nos enfrentamentos individuais. E se tivesse colocado o treinador, daria Inter. Ganharia o treinador. Isso. O treinador seria 7-4 provavelmente. Porque o Roger, ele tem uma vantagem em cima do Quinteiros, e principalmente falando de Grenal. Só que eu quero pegar uma trinca, Matheus, de jogadores, que vai passar por essa trinca a vitória do Inter no Grenal. Alan Patrick indiscutível. Eu e tu, a gente sempre fala aqui que Alan Patrick é sempre o cara, é um homem Grenal, é um cara que está acostumado a decidir em Grenal, é um cara que já teve pelo menos 2 vezes esse ambiente de será que vai jogar o Grenal, tá voltando de lesão, será que não vai jogar? Ele chega, joga e decide o Grenal. O Alan Patrick é um cara acostumado a isso. A gente tem que falar do Fernando. O Fernando foi o dono do Grenal na Arena do Grêmio. O Fernando é um cara experiente que domina meio campo, que a partir do domínio que o Fernando faz do meio campo, o Inter consegue construir a superioridade nos jogos. E Bernabei. Sempre que a gente fala do Inter em jogos grandes, tem uma participação ofensiva fundamental do Bernabei. E o Inter pode ter, por exemplo, o Wesley, que deve começar no banco, mas o lado esquerdo ainda é um lado muito forte com o Bernabei. O Bernabei é sempre um jogador de muito impacto em jogos como esse, Matheus. E um jogador também testado em jogos grandes. O Bernabei já decidiu o Grenal. Vamos lembrar que o ano passado o Grenal do Beira-Rio é decidido pelo Bernabei. E então essa trinca, esse trio que está acostumado a jogar bem Grenal, que conhece Grenal e que a gente sabe que tem um impacto importante, vai ser preponderante para uma vitória do Inter. Eu agrego mais um fator, TJ. Se o Inter não ganhar, porque são 2 jogos,
O Inter pode não perder na Arena, o que já é uma vitória. Verdade. Porque a defesa do Internacional matou o ataque do Grêmio no primeiro enfrentamento. E aqui eu tô falando de Vitor Gabriel, aqui eu tô falando de Vitão, de 2 zagueiros que se encontraram nesse Campeonato Gaúcho e estão dando uma grande resposta. E pararam o Bright White, que pra mim é o grande jogador do Grêmio na temporada e na verdade é o grande jogador do Grêmio nos últimos meses. E eu digo e repito, não perder já é ganhar. São 180 minutos. E tomara que seja um baita jogo, TJ. Uma vitória do Inter passa por aí, Matheus. A gente falou mais cedo sobre por onde vai passar uma vitória do Grêmio. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações. Um bom Grenal pra todo mundo. Beijo!